Bom dia, espero que todos estejam bem, com a graça de Deus, que tenham a paz aí em Jesus Cristo, que possa hoje ter um dia maravilhoso, hoje uma quinta-feira, dia 16 de 4 de 2026, aproximadamente 7 horas da manhã, daqui a pouco esse vídeo vai para o ar, mas primeiro aqui vamos chamar Deus à nossa conversa, para que Ele possa nos iluminar, nos dar entendimento da palavra dEle. Ó Deus, obrigado, Deus, por mais esse dia que estamos aqui diante de Ti, divulgando a Tua palavra, Deus, os Teus ensinamentos, para que possamos ter humildade o suficiente para entender, abrir nosso coração, a quebrantar nosso coração para entender, compreender, divulgar e viver a Tua palavra, que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje aqui mais uma vez para falar sobre a segunda carta de Pedro. Essa segunda carta de Pedro, ela não foi escrita para um povo específico, ela foi escrita para os cristãos de toda a terra, de todo o mundo. Um conselho para todos os cristãos. Deu uma ênfase muito grande para a atitude individual de cada cristão e ter muito cuidado com relação aos falsos mestres, porque Pedro já pressentia a tua partida, a tua morte, a tua ida, e assim como todos os anciões, os cristãos da primeira geração, junto com Pedro, Paulo, Silas e todos os outros, né? Timóteo, todos os outros. Então ele já pressentia isso e ele escreveu para os cristãos para eles permanecerem na fé, para permanecerem fiéis a Jesus. Ele deu algumas características pessoais para as pessoas se portarem e não saírem do caminho de Cristo, dizendo que com Cristo tudo é conquistado, tudo é muito bom. Então, logo no primeiro capítulo, no versículo 2, ele, na saudação, ele, graça e paz, nos sejam multiplicadas. Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus como o Senhor. Então, ele já começa dando um alerta, né? Aqui no meio, no versículo 5 do capítulo 1 até o versículo 8, ele dá todas as características que os cristãos devem ter. Então, vamos ler para termos nossa consciência e viver de acordo com o que o Pedro faz aqui, os seus conselhos para todos os cristãos. Versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé e virtude, e a virtude a ciência, olha só, a fé a virtude a ciência a temperância a paciência, e a paciência a piedade. 7. A piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Se você tem amor, você faz a caridade. 8. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tiver todas essas características, ou procurar ter todas essas características, você vai continuar firme no caminho de Jesus. Então ele tem um discernimento, um conselho muito bom para todos nós, né? Ele fala dos falsos mestres, né? Tenhamos cuidado com os falsos mestres que possam vir depois da ida deles. O que acontece muito hoje, infelizmente, a igreja cresceu no mundo todo, mas os falsos mestres também cresceram no mundo todo. Infelizmente, né? Ele dá muita ênfase nisso, né? No capítulo 3, ele é o último capítulo da carta. Foi uma carta pequena para os cristãos. Ele dá assim, essas características pessoais de cada cristão, para que ele não saia do caminho, para que ele continue firme na vida com Cristo, que Cristo seja o patrono, o guia
individual de todos nós, que sejamos a igreja de Cristo, aquela igreja que vai subir com Cristo na segunda vinda dele aqui, entendeu? Então, ele, aqui começando aqui o capítulo 3, que é o último capítulo desta carta dele, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta em ambas as quais desperto com exortação e o vosso ânimo sincero. Tenha ânimo sincero com a sequência da divulgação da palavra, com a divulgação de Cristo, é que nós desejamos para todos. Hoje vai ser um vídeo mais curto, que eu tive um problema aqui, um problema aqui na parte elétrica, consertei, consegui, graças a Deus. Deus nos ajuda, Ele nos guia, nos dá a possibilidade de fazer tudo conforme a vontade dEle. Então, que façamos tudo conforme a vontade dEle. Que Ele nos livra dos pecados, que Ele nos livra dos maus homens, das más pessoas, e que nos livra dos maus conselhos, e nós continuemos aqui, segundo o que determina Pedro na segunda carta. Depois, amanhã, nós devemos vir para as cartas de João. João escreve 3 cartas. 3. Então, vamos ver amanhã, a partir de amanhã, se Deus quiser, se Ele nos permitir, aqui estivermos novamente perante vocês, falar sobre as cartas de João. E assim a gente vai terminando o Novo Testamento, falando de livro por livro, a característica, o escritor, quem escreveu. Então, de onde mais ou menos escreveu? Essa segunda carta possivelmente foi escrita também de Roma, onde Pedro foi executado, né, pelo imperador Nero, que matou muitos cristãos, torturou muitos cristãos, incendiou Roma para botar culpa nos cristãos. E assim é a história, como acontece muitas vezes hoje em muitos países do mundo, entendeu? Então, vamos aqui com Cristo mais um dia. Que Deus abençoe a todos, divulguem esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para ele crescer, para ele ir à plataforma, indicar para mais pessoas, para você também, que nós tenhamos aqui um bom dia. Que Deus abençoe o nosso Brasil, o nosso povo, o povo brasileiro. Que Deus nos abençoe a cada hora, nos proteja das guerras, das tribulações, das catástrofes naturais e sejamos aqui firmes na palavra de Deus. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que tenha aí um grande dia, um dia bem proveitoso e de sucesso para todos vocês. Que Deus abençoe a todos.